Fala galera, beleza? Eu sou o Carioca SP, esse é o canal Black Nerd Filmes e Séries, o seu canal de entretenimento, filmes, séries, nerdices e coisas afins. Então galera, vamos lá para mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje aí de comédia, galera. Por que as comédias estão tão sem graças? Por que essas comédias não têm mais coisas engraçadas? E por que aí que caiu muito? Mas muita criatividade de roteiristas, cineastas, atores, cineastas e atores, tá? Vamos falar sobre isso, um videozinho bem diferentinho aí, né? Para poder a gente sair também dessa vibe aí que tava de DC, de The Last of Us, e vamos falar de uma coisa diferente. Mas antes, vou pedir aquele favorzinho para vocês aí, galera, que é o de sempre, tá? Aquele favor de sempre que todo youtuber pede, mas a gente tem que pedir porque é isso que faz a gente crescer aqui na plataforma, que é o de se inscreverem no nosso canal, deixarem o like e clicarem aí no sininho para receber todas as notificações. Só fazer isso aí, você já me ajuda bastante. E claro, se você quiser mais coisas aí sobre filmes e séries, aí vai lá no @Black Nerd Filmes e Séries, TikTok e também no Instagram, que a gente tá soltando muita curiosidade e coisas por lá, beleza? Então, galera, ontem estava aqui eu, na minha humilde residência, procurando alguma coisa para assistir e pensei, bom, eu não quero assistir nada muito profundo, eu não quero assistir nada que me faça explodir o cérebro, nem um plot twist, nem nada muito interessante, assim, interessante não, mas nada muito complexo para assistir. Eu quero uma coisa simples, básica, para eu dar risada e depois ir dormir tranquilo e sereno, né? E aí me deparei com essas duas beldades aqui, tá? E galera, em vez de eu ir dormir tranquilo, sereno e feliz, eu fui dormir triste, aborrecido e acordei bravo para fazer esse vídeo aqui para vocês e saber por quê. Por que, meu Deus, que as comédias de hoje em dia são tão sem graças? Por que viraram um panfleto político? Por que as comédias de hoje em dia são nada mais, nada menos do que cagação de regra ideológica, mimizada o tempo inteiro? Por que isso aconteceu? O que houve com a mídia aí de entretenimento, pelo menos de comédia, né? Comédia não, a maioria da mídia tá uma bela porcaria, mas por que isso anda acontecendo? E analisar essas duas beldades aqui que eu assisti ontem aí, que em vez de me fazer dormir tranquilo e sereno, me fizeram dormir bravo e irritado. Mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta, vai! Yeah! Então, galera, vamos lá falar sobre essas duas beldades aqui, né? Dois filmes aí marcados em Casamento Armado e certas coisas, esses dois. Então, galera, vamos falar hoje então sobre comédia, vamos falar aí sobre essas duas beldades aqui, Casamento Armado e certas coisas aí que eu vou usar como referência aí para falar das comédias românticas e porque esse tipo de filme aí tá tão defasado, tá tão ruim aí de assistir que não tem graça nenhuma e apenas aí você vê apenas panfletagem e mais nada, né? Vamos começar aqui por Casamento Armado, que é o melhorzinho dos dois, tá? Assim, melhor entre aspas, porque também não tem muita graça, é bem genérico, né? Eu não me importo também de ser genérico, tá? É um filme, eu gosto do que o filme se propõe a fazer o que ele diz que vai fazer, né? Fazer você rir. E, como não tá fazendo rir, então a gente vai trazer aqui nossa crítica sobre esses filmes, tá? Vamos aqui pela sinopse, né? O filme é estrelado pela Jennifer Lopez e pelo Josh Duhamel. E a história é o seguinte, a Darcy, né, que é a personagem da Jennifer Lopez, e Tom, que é o personagem do Josh, reúnem suas famílias para o casamento dos sonhos. Historinha bem básica, né? Mas quando todos os convidados são feitos reféns, a frase "até que a morte nos separe" assume um significado totalmente novo nessa história hilária e cheia de adrenalina, enquanto Darcy e Tom tentam salvar seus entes queridos, se eles não se matarem primeiro. Ou seja, é uma comédiazinha bem básica que fala sobre um casal que vai aí tá armando o seu casamento, né, fazendo a programação do seu casamento, e aí eles têm os seus dilemas e as suas dúvidas sobre o casamento e tal, e isso é uma historinha bem batida. E rola um sequestro no meio disso tudo aí, né, que era para ser bem engraçado e bem interessante, só que ele tem um pouco de ação, tem um pouco de aventura, e era para ter um pouco de comédia. Mas no fim das contas, ele não tem uma ação interessante, não tem uma aventura intrigante que te faz ficar interessado, e também não tem comédia quase que nenhuma. Um ou outro pontinho ali, você dá uma risada ali de uma sacada ou outra, mas no filme num todo não tem muita graça, tá? Não tem muito
não é bem legal, sabe? Não é legal, era pra ser um filme legal e não é. O que que acontece, né? Existe um núcleo, que é o núcleo dos bandidos. Esse núcleo me pareceu mais aquele núcleo dos Trapalhões. Sabe quando tem o filme dos Trapalhões ou o filme da Xuxa, em que as pessoas querem derrubar a Amazônia, derrubar árvores na Amazônia, eles vão lutar contra aquela galera que quer desmatar e quer vender madeira e coisa e tal, e são malvados. E esse tipo de comédia, esse tipo de vilão, mas bem genérico e bem mal feito, é desse filme aqui. Os vilões são completos idiotas, tá? Não me importa que eles sejam idiotas, mas que eles sejam idiotas engraçados, pelo menos. Mas não são. Eles não aparecem nem o rosto deles, eles usam máscara o tempo todo, né? Você não consegue nem ver as expressões do rosto dos vilões, né? E também as situações no filme que eram para ser engraçadas assim. Por exemplo, o protagonista, ele não sabe se defender, não sabe lutar nem nada. Então ele acaba derrotando um dos vilões meio que na cagada, meio que na sorte. Essa cena era para ser uma cena engraçada, só que normalmente não é. Não é porque não tem uma certa lógica. Tem uma cena que a Jennifer Lopez está segurando uma granada, cara, que ela não solta a granada pelo simples fato de o cara achar que ela não tem força para jogar a granada longe o suficiente, cara. Não é possível. Qualquer filme de ação que você já viu aí, dá para uma mulher jogar uma granada numa distância interessante e correr pro outro lado. Não tem mistério nisso. Só que o filme, para fazer isso interessante e ter um fato dela matar dois desses bandidos lá na frente, que ela não consegue soltar a granada porque ela não tem força suficiente para jogar uma granada, sei lá, tem alguns metros à distância. Ou seja, sem lógica, sem nexo. Outra coisa, o Josh também, o Tom, né, que é o outro personagem também, não rola uma química entre os dois, assim, até tem um momento ou outro que você acha, tá, eles são um casal que vão se casar, mas você não vê ali que eles estão querendo mesmo se casar, me parece que tá todo mundo meio que desinteressado do casamento, ele tá tentando fazer um casamento perfeito, o que também não tem muita lógica, porque ele vai para uma ilha lá no Bali, sei lá, não sei aonde, uma ilha longe pra caramba, e no meio disso aí eles são sequestrados, você já sabe quem é o vilão, porque eles querem deixar um plot twist, mas o plot twist você já descobre logo de cara, você fala, esse cara aí é o vilão do filme. Não tem nem o que você fala, é o vilão do filme. Secundários, personagens secundários, nesses filmes de comédia costumam ter muitos personagens secundários interessantes que ficam marcados. Vou dar um exemplo de um personagem secundário que ficou marcado. Quem já viu Um Lugar Chamado Notting Hill, que é com o Hugh Grant e a Julia Roberts, que é muito bacana. Tem um amigo do Hugh Grant que é muito engraçado, é super exótico, é muito interessante. E ele é um personagem que ficou marcado. Então, toda vez que eu vou assistir, eu lembro dele. Ou então, às vezes, eu tô vendo outra coisa, eu lembro desse personagem que eu achei muito engraçado, muito bacana. Aqui não há isso. A personagem que eles tentam fazer, que é o amigo do noivo e a amiga da noiva, e a irmã da noiva, cara, eles são duas pessoas idiotas demais. Eles tentam fazer uma piada com um docinho dentro da piscina, que eu não entendi, ou eu sou muito burro demais e não consegui entender a profundidade da piada de ela ser genial, ou realmente ela não teve nenhuma graça. Foi simplesmente uma idiotice dita num roteiro pobre. Ou seja, muito ruim demais, tá? E é uma fórmula simples, é uma forma que não é difícil de se fazer, porque é uma fórmula já repetida e repetida e repetida, que é para pessoas que já assistir um filme desse e falar, pô, legal, distrair a mente, e é interessante, dei uma risada, pá, já era, vou dormir. Só que aqui não, aqui ele consegue te irritar porque o filme, ele não tem uma sequência lógica, não tem piadas boas, o roteiro é uma bosta, tudo que tem a ver aí com o sequestro é jogado meio que a lá Bangu, sabe? Meio que jogado na tela, não tem uma história que amarra a outra, e você vai chegar no finalmente para ter um plot twist e você achar, pô, legal. Então, sinceramente, não recomendo, uma bela porcaria. E agora vamos pro pior de todos, tá? Certas pessoas. Que merda foi essa? Meu Deus do céu, que filme ruim. Cara, eles querem lidar com uma situação constrangedora, colocar os personagens em situações constrangedoras, e para um filme de comédia tem que ser constrangedor e engraçado, só que nesse filme ele não é engraçado, ele só é constrangedor. Ele só é sem graça. Você vai assistir e as situações que acontecem, elas só te fazem ter vergonha.
Não pelo fato do filme falar sobre racismo nem nada e tal. Eu acho até interessante ter um tema assim para poder se falar. O problema é que o filme só foca nisso o tempo inteiro, o tempo todo, é falando que você é racista, que você é um, que você não percebe que você é racista, que você, quando você tenta não ser racista, você que é racista. E, cara, que bela porcaria é essa, meu Deus do céu? Será que as pessoas não estão vendo que estão fazendo um monte de coisa ruim pro cinema? Colocando a ideologia e uma agenda progressista, uma agenda aí mimizenta acima da obra que se propõe a ser um filme de comédia. Ou seja, a ideologia e toda essa agenda mimizenta, ela tá acima da obra, ela tá acima do que o filme se propõe a ser, que é um filme engraçado, com situações constrangedoras, mas engraçado. Cara, tem uma cena na família que são duas famílias, tá? Vamos lá, vamos aqui falar sobre esse filme. Eu vou trazer a sinopse, tá? Vou trazer a sinopse rapidinho aqui e vou também trazer aqui o que eu achei desse filme, tá bom? Certas pessoas, vamos lá. Bom, o filme, ele é estrelado pelo Jonah Hill, né? E o Ed Murphy, tá? Todo mundo conhece Jonah Hill e Ed Murphy, são duas feras do cinema, tá? Tem também a Laura London, tem também a Julia Lewis, tem também a Nia Long, tem alguns personagens aí, alguns atores aí que já fizeram alguma coisa aí no cinema, tá? O Jonah Hill todo mundo conhece aí, né? Superbad, né? Entre outros filmes, o Ed Murphy aí também, né? Vários outros filmes aí ele fez e tal, Creche do Papai, entre outros, né? E é um filme da Netflix, tá? Netflix, coitado. Tô com dó. Só traz porcaria o tempo inteiro. Vamos lá. Ó, dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes, já vou adiantar aqui. Uma família é negra muçulmana e a outra família é branca judia, tá? Totalmente diferentes, se apaixonam e precisam lidar com a maior provação do relacionamento, conhecer seus pais. Tá, outro roteiro genérico e tranquilo. É um roteiro sossegado. Quantos filmes tem por aí? O Pai da Noiva, entre outros, tem um monte de filme aí que o genro vai conhecer o pai é um cara super protetor e tal, e fica tentando sabotar o casamento da filha e blá, 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 blá. E tem vários filmes que são muito engraçados trazendo isso aí, muitos filmes, né? Entrando numa Fria, um deles, né? E aí, galera, esse filme, tá, ele se propõe a fazer uma sátira e uma comédia falando sobre raças, né? Falando sobre raças aí e as diferenças dos dois. Por quê? Uma família é judia, só que branca, e outra família é muçulmana negra. Só que, se você sabe um pouquinho de história, você sabe que essas duas culturas, elas são conflitantes, né? Os muçulmanos e os judeus têm um conflito milenar aí de muito tempo, né? E aí que estaria a grande sacada do filme, que é para trazer essas questões com situações engraçadas, constrangedoras, como eu disse, e engraçadas. Só que o filme só é constrangedor. Tem a cena do jantar deles, em que só eles começam um debate sobre quem é mais vitimista, se são os judeus ou se são os negros, que é um debate extremamente pobre, não é engraçado, tá? Eu também sou contra o mimimi, tá? Eu acho que seria uma crítica muito bacana. Se fosse engraçada, só que não é. Um fica acusando o outro de ser mais mimizento que o outro, sendo mais vítima, e no final das contas, não tem nenhuma coisa assim, uma sacada interessante, uma piada engraçada ou um comentário que seja realmente relevante e engraçado pro filme. É um monte de coisa jogada sem nenhuma, sei lá, sem nenhum tom satírico, realmente, né? Vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem assistiu a Entrando numa Fria lembra do personagem do Ben Stiller mentindo pro seu sogro, falando que ele era... Ele fazia... Cara, ele fazia no gato lá, ele tem aquela cena lá do gato lá que ele fazia, tirava leite do gato e tal, e é muito engraçada aquela cena. Realmente é constrangedora e muito engraçada. Aqui não, aqui é só uma cena constrangedora que fala só sobre racismo. A família judia, ela simplesmente, a mãe, ela fica tentando não ser preconceituosa, mas o filme quer passar que mesmo ela tentando não ser preconceituosa, racista, ela acaba sendo preconceituosa e racista. Que na minha opinião, não é nenhum nem outro. Ela é apenas uma pessoa lá que tá tentando agradar a nora e tal, só que sendo meio falsa. Isso, sei lá, não teve
E outra, e não tem situações engraçadas, só são constrangedoras. Tem uma parte lá que ela vai conhecer as amigas da nora dela, e aí ela fala uns comentários que, na minha opinião, eram comentários normais, não tinha nada de racismo nos comentários. Pessoal, ela começa a falar, acusar que a mulher foi racista, tentando agradar ela. E, ai, cara, ai. E eu querendo ver uma coisa para me distrair e sair um pouco disso aí, não. O troço fica te empurrando esse negócio goela abaixo, que irrita. E você não ri, você fica só, o que tá acontecendo aí, meu Deus? Né? A família também com o Ed Murphy não tem nenhuma sei lá, não te prende, não fala, nossa, isso aqui é uma família que o pai é super protetor. Não é, porque primeiro, ele tem poucas cenas com a filha. Segundo, o Ed Murphy aí fala muito pouco, só tem uma cenazinha lá que eu achei até interessante, que é na lanchonete, que o Ed Murphy fala, aqui tá, o pessoal tá ficando muito, o que tá vendo com os negros, estão ficando muito cabelo liso, estão ficando cabelo enrolado, parecendo o Bruno Mars e tal. Eu achei até engraçado essa cena aí, mas de resto, mais nada, né? Não trai nada interessante. Você quer ver que o pai gosta tanto da filha aqui, ele tá disposto a sabotar o casamento dela, só que não é isso que você vê. Você só vê um querendo dar lição de moral no outro o tempo inteiro e acusando o outro de ser racista o tempo todo, né? E em situações que não tem nada a ver. E sem falar do casal, Jonah Hill e a Lauren London, eles não têm química nenhuma. É um casal totalmente sem graça, que também só fica falando sobre racismo o tempo todo, né? De como é difícil para ela, que é negra, para poder crescer, porque ele quer ajudar ela não quer ajuda porque ele já nasceu branco e privilegiado e ela quer ganhar tudo pelo esforço dela e papapá. Ai, saco, chato, que troço chato. Pelo amor de Deus, parem de enfiar ideologia e mimizento e coisa de mimimi nos filmes o tempo todo. Para de querer ficar dando lição nas pessoas o tempo todo de como elas têm que ser, como elas devem se portar, o que elas têm que falar ou não. Faça uma coisa engraçada, diferente, ou faça a mesma coisa que muita gente já fez, mas sem essa porcaria de ideologização. Cara, isso aí tá acabando com os filmes. Qualquer filme que você coloca isso, quando o seu foco não é a história e não é o que o filme está proposto a oferecer, e fica só focado em ideologia e mimimi, o filme vai se tornar um saco de assistir. Claro, se você for um mimizento, se você for um cara que é aí apegado a essas pautas, você vai achar super top. Vai achar super legal, mesmo não sendo. Mesmo você não rindo, você vai falar, porra, é muito maneiro. Agora, se você é um cara lúcido e que quer assistir alguma coisa só pra distrair a sua cabeça e relaxar, cara, você vai sair bravo igual saiu ontem. Que filme ruim. Os dois são ruins. Esse dia eu tava assistindo do que as mulheres gostam com Mel Gibson. Cara, que filme top. Que filme relaxante, tranquilo, eu assisti, cara, eu dei risada pra caramba. O Mel Gibson muito engraçado, mesmo saindo um pouco fora desse tipo de personagem que ele costumava fazer lá de cara durão, de B10, de cara aí de ação e aventura. Cara, que filme maneiro. Pô, ele toca numa situação do menina lá. Nossa, eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Toca na situação que a menina tá deprimida, a depressão dela. Toca em alguns assuntos lá de como os homens são um pouco egocêntricos e tal, mas numa forma bem leve, bem tranquila, sem querer te impor nada, sem querer te dar lição de moral, nada assim, sabe? Um filme relaxante e engraçado que toca em assuntos sensíveis e que você curte até o final sem sair dali pesado e chateado. Então, galera, fica aqui minha revolta com todos. A maioria dos filmes, das obras aí de hoje que são comédia, são uma bela porcaria. Eu assisti Glass Onion, mas não chega a ser um comédia, mas é legal, esse é top, muito interessante, gostei bastante, tá? Agora, o que tem sido feito aí hoje, cara, é só ideologia, é só mimimi e só porcaria. Então, fica aqui minha revolta com esses filmes de comédia e fica a pergunta pra você que tá me assistindo aí. Fala aí, filme de comédia atual aí que você fala que esse é top, que de repente eu vou assistir e trago aqui pra gente poder conversar mais sobre isso, beleza? E aí, o que você achou? Tá muito mimizento os filmes de hoje? Tá muito chato? Tá muito ideológico? Ou você ainda gosta de muita coisa que tá sendo feita hoje aí para a comédia? Diz aí nos comentários, fala com a gente aí, tá?
Tamo junto, um forte abraço, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário, segue a gente lá nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos nós e tchau! Yeah!